Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 7 de março de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado. Pode chover em áreas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus em Goiânia. 7-1. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, após tombo do PIB cortar juros, vira prioridade. Folha de São Paulo, PIB fraco no primeiro ano de Dilma pressiona Banco Central a reduzir juros. O estado de São Paulo, indústria freia PIB, governo promete medidas fortes. Correio Brasiliense, R$100 para queimar vivos 2 brasilienses. Polícia diz que dono de marcenaria comprou gasolina e encomendou o crime. Valor econômico, ações fraudulentas em série inquietam bancos. Estado de Minas, o primeiro PIB a gente não esquece. Crescimento da economia nos 12 meses iniciais do governo Dilma é menor do que o dos principais países emergentes e muito abaixo dos 7,5% no último ano de Lula. Jornal do Comércio, Brasil cresceu somente 2,7% em 2011. 0 hora, decisão proíbe símbolos religiosos no judiciário. Brasil Econômico, incomodada com Pibinho, Dilma vai agir para retomar crescimento. O Popular, Marginal Botafogo, prefeito convoca exército, mas obra continua sem previsão. Diário da Manhã, Mutirama, prefeito convoca exército. 7-3. Vamos saber os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagens nesta quarta-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Alô, Paulo, bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, hoje, dia 7 de março, é aniversário do governador Marconi Perillo e a agenda dele prevê daqui a pouco, às 8h30 da manhã, ali no Tatersal 3, no Parque de Exposição Agropecuária de Goiânia, um culto ecumênico em ação de graças pelo seu aniversário. Marconi Perillo nasceu em 7 de março de 1963 em Goiânia. Viveu a infância no município de Palmeiras de Goiás, terra dos pais, Marconi Ferreira Perillo e Maria Pires Perillo. Na pequena cidade do interior de Goiás, o governador de Goiás, que hoje está em seu 3º mandato, teve uma infância modesta e cursou as 2 fases do ensino fundamental em escola pública. Então, daqui a pouco, 8h30 da manhã, com a presença de várias autoridades, lógico, do governador Marconi Perillo, um culto ecumênico ali no Parque de Exposição Agropecuária. E em seguida, às 10 horas da manhã, o governador participa também do lançamento da segunda etapa do projeto Criança Cidadã, que é um projeto tocado pela Organização das Voluntárias de Goiás e a Agência Goiana de Habitação, que prevê a construção de 100 novos centros de educação infantil em regiões de todo o estado. Os centros de educação infantil têm um modelo padrão com área de 461 metros quadrados, capacidade para 100 crianças de 6 meses a 6 anos de idade. O projeto atende ainda às exigências do Ministério da Educação e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O projeto tem um investimento de cerca de 23 milhões de reais. Os centros vão ser construídos em parceria com o município ou entidades sociais que ficarão responsáveis pela disponibilização do terreno, mão de obra e mobiliário. Cada um sai por cerca de 230 mil reais. E quem for passar hoje pela Marginal Botafogo é preciso ter atenção, porque está previsto um protesto hoje por volta de 11 horas da manhã, onde vereadores e moradores ali da região comerciantes também, pretendem interromper o fluxo na Marginal Botafogo, próximo ao trecho interditado pelas obras do Parque Mutirama.
eles vão fechar a marginal como forma de protesto, né, a demora na construção da passarela, que o prazo inicial é de 6 meses, esse prazo já acabou e não se tem um prazo de quando que a obra fica pronta para a marginal ser finalmente liberada para o trânsito. Então é isso, esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. Você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui mesmo no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h06. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Em discurso no plenário do Senado na tarde de ontem, o senador Demóstenes Torres decidiu quebrar o silêncio e se pronunciou sobre os desdobramentos da Operação Monte Carlo. A ação da Polícia Federal realizada na semana passada prendeu Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Sobre os contatos telefônicos frequentes com Carlinhos Cachoeira, o senador afirmou se tratar de conversas de cunho estritamente pessoal. Demóstenes disse ainda que o contato pessoal não significa participação no que chamou de negócios ocultos de Cachoeira e muito menos aceitados. Demóstenes comentou ainda sobre o fogão e a geladeira importados recebidos como presente do empresário. O senador alegou que recebeu o jogo de cozinha um gesto de gentileza e que não perguntou o preço, a mando da boa educação. 7h06. A Assembleia Legislativa vai discutir o reconhecimento de diploma de curso superior concedido no exterior. Nesta quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa vai promover audiência pública quando será discutida a regulamentação de diplomas de curso superior emitidos no exterior. Está sendo feito um movimento em todo o país nesse sentido e em Goiás existem milhares de pessoas nessa situação. O autor da proposta foi o deputado Valcenor Braz, do PTB. São mais de 35 mil brasileiros que têm o diploma de mestrado, de doutorado aí no Mercosul e não está conseguindo essa regulamentação, essa aceitação aqui no Brasil. Então, nós esperamos que estejam aqui representantes das universidades aqui do estado de Goiás para a gente tentar buscar um entendimento, uma solução para que esses diplomas sejam aceitos aqui, principalmente no estado de Goiás. Mas a associação desses estudantes tem feito isso por todo o Brasil. E é preciso de buscar uma solução. Tem um tratado assinado pelo presidente Lula que não está sendo respeitado. Quer dizer, tem que buscar um apoio político, seria isso? Exatamente, né? Cada assembleia está manifestando, aqui nós vamos fazer essa audiência pública com esse objetivo, mas a gente espera resolver isso administrativamente. É um tratado internacional e que precisa ser cumprido, precisa ser aceito pelas universidades brasileiras. A Assembleia Legislativa, por meio da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e da Diretoria Geral, promoveu ontem o lançamento do Serviço Cidadão Participativo. Trata-se de um software que permitirá à população informar seus representantes sobre as demandas e problemas de sua região. O presidente da Assembleia, deputado Jardel Seva, afirmou que a nova ferramenta é mais uma inovação que reafirma o compromisso assumido por ele em dar total transparência às atividades da Assembleia. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h08. Prefeito entrega ao Ministério Público série de medidas que serão adotadas na construção do Parque Mutirama. A previsão é que o Exército entre nas obras do parque. Após entregar documentos no Ministério Público Federal, que investiga várias irregularidades no Mutirama, o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, convocou a imprensa para falar sobre o que está sendo feito em relação à construção do novo parque. Ao afirmar que já tem mais de 90% dos brinquedos prontos no parque, Paulo Garcia disse que na próxima semana, uma equipe de engenheiros e técnicos do Exército Brasileiro farão um levantamento na área da Marginal Botafogo, para que se defina, então, o que fazer com a obra de engenharia, que foi paralisada na semana passada. O senhor chefe do Poder Executivo Municipal determinou que informasse a Vossa Senhoria que se manifestará sobre as recomendações em tela após a conclusão do levantamento pericial por parte da Polícia Federal e do inventário a ser realizado pelo Exército. Assim, contando com alto interesse público, que sempre foi a tônica do Ministério Público Federal, esperamos contar com a compreensão dessa nova instituição no sentido de que esse encaminhamento é o melhor para preservar o interesse público da comunidade goianiense. Todos esses procedimentos e todas essas tratativas só têm um objetivo. Nós temos convicção plena de que esta obra é uma obra importante para o município de Goiânia. O prefeito disse ainda que já resolveu a situação de 6 dos 11 imóveis que precisam ser desapropriados para a construção do parque. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Ontem, o prefeito Paulo Garcia informou que uma equipe do Exército vai estar no local da obra a partir de hoje, já para iniciar o inventário, como ele disse, sobre o túnel
da Avenida Araguaia e a plataforma suspensa que está sendo edificada na Marginal Botafogo. 7h10. Oposição critica Paço Municipal por vetar emendas de vereadores à lei orçamentária. Entram em votação na Câmara Municipal de Goiânia nesta quarta-feira os vetos do prefeito Paulo Garcia a todas as 153 emendas dos vereadores à lei orçamentária de 2012. Foram vetadas até mesmo as emendas apresentadas pela base. O vereador Giovanni Antônio, do PSDB, subiu à tribuna para criticar a posição do Paço, que ele considera um desrespeito ao Poder Legislativo. Uma falta de respeito total e consideração com o Poder Legislativo. E a crítica que eu fiz não é ao prefeito Paulo Garcia, mas desde que eu estou aqui no Parlamento Municipal, é uma prática comum de quase todos os chefes de executivo, onde não respeita e não considera a autonomia do Poder Legislativo nem a prerrogativa do vereador. Porque a prerrogativa do vereador debater, alterar, mais do que isso, porque o vereador é o ente político mais próximo da comunidade do povo. Giovanni Antônio afirmou ainda que o remanejamento de 30% do orçamento pela Prefeitura vai contra a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada em 2011. Segundo ele, se o prefeito utilizar esse montante, o caso será levado ao Tribunal de Contas do município. Está irregular essa lei orçamentária, porque quando ainda da discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que faz o embasamento para a apresentação da lei orçamentária no segundo semestre, quando no primeiro semestre de 2011 nós apresentamos uma emenda que foi acatada pelo relator, que esse remanejamento de 30% se desse por rubrica orçamentária, e não no valor global da lei orçamentária. O prefeito Paulo Garcia é esperado na Câmara Municipal de Goiânia na próxima terça-feira, dia 13, para prestar contas sobre os gastos dos últimos meses do ano passado. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. O deputado Hélio de Souza acredita no diálogo entre governo e professores. Professores em greve voltaram à Assembleia Legislativa na tarde de ontem. Enquanto alguns participavam de discussões do auditório Costa Lima, um grupo reduzido promovia protestos durante a sessão, vaiando todos os deputados. Muitos parlamentares reclamaram que eles estavam tumultuando os trabalhos. O deputado Hélio de Souza do DEM participou da primeira reunião entre professores e o governo do Estado e diz acreditar num acordo. Eu entendo que sim, aonde há o diálogo, há o consenso. E uma comissão que ficou acertada, altamente representativa, com 8 segmentos que terão participação e os segmentos que têm a ver com este momento importante da discussão da educação em Goiás. Então, teremos aí com prazo de 40 dias para que todas as dúvidas levantadas sobre o projeto aprovado aqui, sobre o piso salarial, seja discutido, busque um consenso entre o que pensa o governo e o que pode fazer o governo e aquilo que os professores possam aceitar. Então, no meu entendimento, há um avanço e, com certeza, num prazo que deverá ser pequeno, provavelmente já a partir dessa semana, nós teremos toda a normalidade do movimento grevista do Estado e a retomada de uma maneira tranquila, da volta aos alunos à sala de aula, juntamente com os professores. Deputado, para se chegar a um bom termo numa negociação, não pode haver radicalismo e tem a haver bom senso. O senhor sentiu esse clima? A partir do momento que provocou o diálogo, há o bom senso de ambas as partes. Eu pude e participei e, com certeza, eu diria que não houve revanchismo, não houve falta de respeito. Na reunião houve sim um respeito mútuo. Todo mundo sabe que alguma coisa deve ser feita. Com certeza não será aquilo que os professores querem, mas será aquilo que é possível. E com certeza os professores têm consciência disso. A Assembleia Legislativa vai indicar um deputado para participar da comissão que debate o assunto. Entretanto, ainda não foi definido o nome do parlamentar. E os professores de Goiânia devem ter um salário acima do novo piso nacional. O prefeito Paulo Garcia enviou nesta terça-feira à Câmara Municipal de Goiânia projeto que determina reajuste de 22,22% para os professores da rede municipal de ensino. De acordo com o vereador Agenor Mariano, líder do prefeito na Câmara, o reajuste fará com que os professores goianienses tenham o piso salarial 7% maior que o nacional, que é de R$ 1.451. Esse aumento diz respeito, primeiro, à adequação do novo piso nacional, que é de R$ 1.451, e foi colocado ainda, não só esse processo de adequação, mas ainda 7% de correção salarial, ainda mais do piso. Ou seja, o professor de Goiânia vai ganhar 7% a mais ainda do que o que preconiza o piso nacional. E isso tudo referente a 1º de janeiro, né, retroativo a 1º de janeiro. O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. E, se aprovado, pode ir à votação no plenário nesta quinta-feira. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Agora são 7h15. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores de Goiânia que o prazo final para o recadastramento eleitoral foi prorrogado para até 23 de março. O eleitor será atendido a partir do dia 5 nas centrais do TRE e nas unidades do VaptVupt, de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. Março, aniversário da Rádio Brasil Central. 62 anos de informação, prestação de serviço, entretenimento e apoio à cultura do Estado de Goiás. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Política Nacional. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes da Rocha, foi eleita ontem por 6 votos a 1 a nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ela será a primeira mulher a comandar a Justiça Eleitoral e com um mandato de 2 anos terá como principal desafio coordenar as eleições municipais de outubro. A posse da nova presidente está prevista para o fim de abril, mas ainda não tem data marcada. A ministra atua no TSE desde 2009 e foi uma das defensoras na Justiça Eleitoral do Supremo da aplicação e validade da lei da ficha limpa. O Senado aprovou ontem uma medida provisória que permite a aplicação do Fundo de Investimento do FGTS em obras da cidade-sede da Copa de 2014 e Olimpíada de 2016. Também fica permitido aplicar os recursos em atividades de petróleo e gás vinculados à exploração do pré-sal. Como o texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou em caráter terminativo o projeto de lei que prevê multa à empresa que pagar um salário menor a uma mulher que desempenha a mesma atividade que um homem. Segundo a decisão, a companhia que descumprir a regra será obrigada a pagar multa no valor correspondente a 5 vezes a diferença salarial verificada durante o período da contratação. A proposta deve ir à sanção presidencial. A Câmara dos Deputados adiou para a próxima semana a votação do projeto que modifica o Código Florestal. A proposta estava pautada para ser apreciada em sessão extraordinária ontem à noite, mas não houve acordo em torno de trechos polêmicos do texto aprovado no ano passado pelo Senado. Segundo o líder do governo na Câmara, Cândido Vacareza, do PT, uma reunião entre os líderes da base está marcada para a tarde de hoje para analisar o relatório do deputado Paulo Pial, do PMDB. 7h18. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que discute a Lei Geral da Copa, aprovou a liberação da venda de bebidas alcoólicas na Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014. A votação foi concluída ontem à tarde e o projeto segue para o plenário da Casa. A proposta terá ainda de ser analisada pelo Senado. O texto permite ao governo federal decretar feriado em dias de jogos do Brasil. Chegou ontem à Câmara dos Deputados um projeto enviado pelo Executivo que torna crime a exigência de cheque calção ou nota promissória como garantia de pagamento para atendimento de emergência em hospitais particulares. Mesmo procedimentos administrativos, como preenchimento de formulários, poderão ser punidos com pena que varia de 3 meses a 1 ano de prisão. A proposta, elaborada pelos Ministérios da Justiça e da Saúde, sucede à morte do início do ano em Brasília do secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, do Vanier Ferreira. No dia 19 de janeiro, o servidor sofreu um infarto, mas, segundo a família, teve atendimento negado em 2 hospitais privados por não ter levado talão de cheques. O ex-presidente Lula apresentou melhora no quadro de saúde, de acordo com o mais recente boletim médico. Segundo a nota, no entanto, não há previsão de alta. No domingo, Lula foi internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, por causa de uma pneumonia. De acordo com os médicos, a doença é um efeito da baixa imunidade causada pelo tratamento contra o câncer na laringe. 7h20. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O corpo do artista plástico goiano José Barbosa Júnior, de 36 anos, conhecido como J. Júnior, foi encontrado na tarde de ontem em um quarto do Hotel Nacional, na Avenida Contorno, no setor norte ferroviário em Goiânia. Uma funcionária do estabelecimento teria notado que o hóspede não havia saído do quarto desde ontem de manhã. A polícia foi acionada e os funcionários do hotel acabaram abrindo a porta do quarto. O artista foi encontrado nu, já sem vida, caído em cima da cama. Os técnicos do Instituto Médico Legal relataram que não havia nenhum sinal de violência no corpo. A Polícia Civil suspeita que um infarte tenha sido a causa da morte do artista. Segundo informações da polícia, J. Júnior deu entrada no hotel ao meio-dia do último
último sábado. J. Júnior era conhecido pelos usuários da rede social Twitter, usando o apelido de @fusqueiro. A suposição de um sequestro relâmpago do artista acabou entrando na lista dos tópicos mais comentados da rede social na última semana. O artista é advogado e no quarto do Hotel Nacional foi encontrada a carteira de identificação da OAB. J. Júnior também seria funcionário comissionado do Estado e teria saído de casa na sexta-feira à noite para encontrar alguns amigos quando desapareceu. A situação começou a preocupar amigos e familiares do artista depois que, mesmo estando desaparecido, 2 saques da conta bancária dele teriam sido feitos. Na noite de ontem, o governador Marconi Perillo postou no Twitter uma mensagem lamentando a morte de J. Júnior. Marconi Perillo prestou solidariedade à família do artista. 7h21. Começa a movimentação dos pré-candidatos para a disputa das eleições à Prefeitura de Goiânia. A corrida para disputar o cargo de prefeito de Goiânia já começou bem movimentado. Os nomes apresentados até agora são do deputado federal Jovair Arantes, do PTB, também deputado federal Sandy Júnior, do PP, e o secretário estadual do Meio Ambiente, Leonardo Vilela, que é deputado licenciado do PSDB. Os 3 são da base do governo Marconi Perillo. Outro nome é Elias Vaz, vereador do PSOL. O programa Mundo em Sua Casa, da Rádio Brasil Central, procurou os pré-candidatos para conhecer propostas diante dos desafios da capital goiana e as alianças. O primeiro entrevistado é o pré-candidato Jovair Arantes, do PTB. Nós estamos buscando as alianças, estamos conversando com os partidos políticos para apresentar as propostas que teremos. Quero ser prefeito de Goiânia para resolver esses problemas. Sandy Júnior, deputado federal do PP, também falou do desafio para a Prefeitura de Goiânia. Porque nós temos um projeto viável para a cidade de Goiânia. Nós estamos nessa luta há muitos anos. Outro nome à disposição do partido e da base aliada é o atual secretário estadual de Meio Ambiente, Leonardo Vilela, que fica na pasta até o dia 28 de março. Depois retoma o cargo de deputado federal pelo PSDB para então assumir a disputa. Eu já intensifico as conversas com os outros partidos da população de Goiânia e de ter a configuração exata da coligação. Quem está no processo de conversação para oficializar o nome é o pré-candidato, vereador Elias Vaz, do PSOL, que em entrevista à Rádio Brasil Central falou também das propostas para a campanha. Nós entendemos que é preciso que Goiânia tenha uma opção para lançar essa candidatura. O mote primeiro é o combate à corrupção, à falta de dinheiro. O prefeito Paulo Garcia também foi procurado, mas a assessoria do Paço informou que o prefeito só pronunciará sobre o assunto quando sua candidatura for oficializada. O PSD e o DEM ainda cogitam lançar candidaturas próprias. Os partidos terão prazo para as convenções a partir do dia 10 de junho até o dia 30 do mesmo mês. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. Aumento no IPTU desagrada moradores de Aparecida de Goiânia. Secretaria da Fazenda de Aparecida de Goiânia abre posto de atendimento no órgão para revisão de IPTU. Moradores da cidade estão revoltados com o que chamam de aumento abusivo do imposto. Segundo informação do órgão, em 2 dias foram registradas cerca de 100 reclamações. A maioria alega que o IPTU teve reajuste de cerca de 100%, apesar dos imóveis não terem passado por melhorias e muito menos os bairros. O aposentado Agenor Antônio está indignado com o reajuste. O aumento foi abusivo. Era R$170, passou para R$338. Era metragem, era 83 metros, veio 200 e tantos metros agora. Nós não fez construção, não fez nada. A professora Florice Valadares também pediu revisão do IPTU. Que passou de 216 para 490, mais de 100% de aumento. E nós foi derrubar a casa que tinha lá. E agora nós viemos verificar e foi constatado que agora a gente não paga IPTU, paga ITU. O secretário da Fazenda de Aparecida, Carlos Eduardo Rodrigues, diz que o aumento do imposto foi pequeno, mas houve revisão imobiliária. O IPTU no município de Aparecida este ano aumentou 7% por conta da inflação do ano passado. O imposto pode ser reduzido, caso o contribuinte tenha razão. Nós temos condições de discutir, de mostrar, de ampliar e ver residência por residência fotografada no município de Aparecida. E, através de um sistema de AutoCAD, foram calculadas essas áreas e dirimir qualquer dúvida. Se, eventualmente, o contribuinte estiver certo, naturalmente, o carnê dele será corrigido. Os pedidos de revisão do ITU e IPTU podem ser feitos até o próximo dia 21, na Secretaria da Fazenda de Aparecida, no Solar Parque. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25.
protesto de entidades ligadas aos caminhoneiros em São Paulo, depois da proibição do tráfego de caminhões pela Marginal Tietê e outras 25 vias da capital paulista, poderá provocar o desabastecimento em Goiás. Para Armindo Oliveira, membro da Associação Brasileira dos Caminhoneiros e presidente da Associação dos Caminhoneiros de Goiás, a proibição do tráfego de caminhões pelas principais vias de São Paulo provocará o desabastecimento em todo o Brasil, uma vez que 650 mil transportadores chegam e saem da capital paulista. Cargas que virão de lá terão atrasos. O que eu quero deixar bem claro, todos os comerciantes de Goiânia, que dependem da sua mercadoria, que é fabricada em São Paulo, em todo tipo de produto, que eles façam a ligação aonde estão seus pedidos, se está tudo normal, se vai carregar ou se não carregou, porque se não carregar hoje, quem tinha o pedido para carregar na segunda-feira não carregou lá ontem nem hoje, com certeza vai ter 5 dias de atraso da mercadoria. 5 dias atinge muito aquele comércio que fez o pedido e não tem mais estoque. Armindo Oliveira ficou irritado com a proibição do tráfego de caminhões no centro de Goiânia em horário comercial. Decisão dos vereadores, sancionada pelo prefeito Paulo Garcia. Isso aí vem da Câmara Municipal, que não tem que fazer, tanta coisa que tem que fazer para fazer as coisas para o pessoal na capital. Tem que fazer, caçando imprensa, colocando da imprensa, dignando imagem. Isso aí eu não me preocupei com essa lei do Paulo Garcia, como presidente da Câmara de fazer, não, foi algumas avenidas, alguns setores. Isso não atingiu nada e nem vai atingir. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. A polícia de Anápolis encontrou na tarde passada aproximadamente 200 quilos de maconha que estavam escondidos em um lava-jato que funciona na cidade há um ano. O dono do estabelecimento foi preso por armazenar a droga. Outro homem que chegou ao local no momento da apreensão também acabou detido com várias pedras de crack. Segundo o delegado do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos, Alex Vasconcelos, essa foi a maior apreensão de droga já feita por eles em Anápolis. De acordo com o delegado, o detido não quis revelar a identidade do proprietário da maconha que estava escondida em um quarto. Ele já tem passagem policial por uso de droga e roubo. 31 pessoas recebem a medalha de Ordem do Mérito da Segurança Pública e Justiça. Secretaria de Segurança Pública e Justiça de Goiás realizou ontem a solenidade de entrega da medalha Ordem do Mérito da Segurança Pública Mauro Borges Teixeira. Foram agraciadas 31 pessoas, entre elas o ambientalista Washington Novaes, o comandante da Polícia Militar Edson Araújo e a delegada-geral da Polícia Civil Adriana Corsi. De acordo com o secretário de Segurança Pública, João Furtado, as homenagens foram mais que merecidas. A comissão teve o bom senso de olhar pela história da Secretaria de Segurança Pública e Justiça de Goiás, escolher personalidades, como bem disse o governador, que fizeram parte da história da Secretaria. A Secretaria nasceu no governo Mauro Borges, por isso é ele o homenageado com o nome dessa ordem. No Brasil existem encomendas, existem medalhas de mérito da segurança pública, mas a primeira ordem da segurança pública é esta completa, é a criada em Goiás. O governador Marconi Perillo também foi agraciado com a medalha de Ordem ao Mérito, mas destacou que o ex-governador Mauro Borges foi o grande homenageado da noite. Olha, são duas homenagens distintas. Primeiro, ao ex-governador Mauro Borges, quando instituímos essa comenda levando o nome dele. Mauro Borges foi um dos maiores estadistas, é um dos maiores estadistas vivos da história de Goiás. Então a primeira homenagem é a ele, ao nosso querido Mauro Borges. Depois, a algumas personalidades de vulto, nas artes, nas comunicações, na política, na gestão, no lado empresarial e também religioso. Todas elas analisadas pela comissão instituída pelo secretário João Furtado e que estão recebendo exatamente por merecerem essa alta distinção. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Secretaria Estadual de Segurança Pública quer unir Polícia Civil e Militar. A Secretaria de Segurança Pública apresentou esta semana ao governador Marconi Perillo os resultados de pesquisa sobre os pontos fracos e fortes da segurança no Estado e dá início agora a um novo modelo de gestão, com a integração das polícias civil e militar. Segundo Luciana Daer, superintendente de Gestão, Planejamento e Finanças da Secretaria, a união está sendo bem planejada e desta vez deve sair do papel. Nós estamos agora com um grupo de trabalho composto de 32 membros que estão trabalhando já há 6 meses integralmente juntos.
com representantes de todas as forças e também da Secretaria de Segurança. Só isso já traz a otimização desse serviço, das necessidades do sistema de segurança e também da parte operacional, para não haver sobreposição de funções e nem supressão de funções, que seria de uma corporação que estaria sendo executada por outra. A principal finalidade é nós otimizarmos hoje o nosso efetivo, que nós estamos com déficit efetivo em todas as forças, mas que com essa otimização, com essa integração e principalmente foco aonde nós estamos trabalhando, que são as chamadas manchas criminais, nós vamos conseguir um efeito muito mais positivo em se tratando de segurança. As mudanças na estrutura e na segurança do sistema de execução penal devem ser concluídas em aproximadamente 2 meses. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. TBC Esporte dá largada para a implantação da TBC News. Especializada em esportes, a equipe do Mané deu o pontapé inicial para o projeto TBC News, que pretende fazer da televisão Brasil Central uma emissora exclusiva de notícias 24 horas por dia. Coordenador da equipe do Mané, o radialista João Batista fala das novidades, que começaram na segunda-feira com a exibição da primeira edição do programa matinal das 7 às 8 da manhã. Projeto da TV Brasil Central, com toda a diretoria da AGECOM, com a diretoria de esportes também, através do Manuel de Oliveira, um pontapé bom para o Estado, bom para a televisão, o TBC News Esportes, às 7 horas da manhã, tudo aquilo que a pessoa não... O telespectador não teve a oportunidade de ver à noite, vai ter a oportunidade de ver logo pela manhã, às 7 horas da manhã, aqui no TBC News. Além disso, quais os outros horários em que o programa do Mané entra na rede? Às 13 horas, né, com o Cid Ramos, o Manuel Filho e Manuel de Oliveira. E às 19 horas, o programa de debate, um programa também diferente, comigo, João Batista, com o Edson Rodrigues, Manuel de Oliveira e José Carlos Lopes. Como tem sido a participação do público aí no programa do Mané? Agora, uma novidade, uma interatividade com várias redes sociais, Twitter, Facebook, o próprio site da equipe do Mané. Então, o público, o telespectador, participa conosco ao vivo nos 3 programas, às 7 horas da manhã, às 13 horas e às 19 horas. Cresce o programa e cresce também a TV Brasil Central. Claro, todos nós crescemos juntos. Esse é o projeto, esse é o intuito e espero que a audiência possa aumentar diante de programas inteligentes, programas inovadores e programas com muito conteúdo. A previsão é de que ainda no primeiro semestre outros noticiários também ganhem novos horários na grade da TBC. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. O mundo em sua casa. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. O primeiro lugar do Prêmio FAEG de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. E o primeiro Prêmio Fé Comércio de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. Agora, no segundo Prêmio Ministério Público de Jornalismo, o primeiro lugar vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. FAEG, Fé Comércio, Ministério Público Estadual, Prêmio FIEG de Jornalismo, Prêmio OAB Goiás e Sebrae. Estes prêmios confirmam o jornalismo de qualidade que marca os 62 anos da Rádio Brasil Central AM e os 39 anos da RBC FM. Sistema Brasil Central de Rádio. O mais premiado em 2011. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Agora no mundo em sua casa são 7h35. Desembargador Leobino Valente assume presidência do Tribunal de Justiça de Goiás e promete dar continuidade às metas da gestão anterior. Leobino Valente, que era vice-presidente do Tribunal de Justiça, assumiu na tarde de ontem a presidência. E o desembargador Rogério Arédio assumiu a vice-presidência do tribunal. Esta gestão vai até o dia 1º de fevereiro de 2013. O presidente Leobino Valente garante que vai dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido na gestão anterior. As metas de trabalho são praticamente as mesmas que vinham sendo desenvolvidas, porque nós temos já um plano, uma meta que é pré-estabelecida antes da
de você adentrar a gestão. Então eu estou cumprindo um complemento do mandato e nós vamos seguir as mesmas metas. E essas metas decorrem de problemas internos nossos e também externos que já vêm do Conselho Nacional de Justiça. Construções, obras, melhoria da prestação adicional, rapidez. O governador Marconi Perillo prestigiou o evento e também o vice-governador José Ellington e o presidente da Assembleia Legislativa, Jardel Seba, além de outras autoridades. O governador destacou a importância do órgão na garantia do cumprimento da lei. Hoje, pelas estatísticas do CNJ, o Tribunal de Justiça de Goiás é um dos mais eficientes, é um dos mais céleres, com o menor número de processos pendentes. Então, essa posse aqui hoje de homens honrados, como os desembargadores Leobino e Ared, substituindo a um outro homem honrado, o desembargador Lenza, e a continuidade da desembargadora Beatriz como corregedora, é a certeza de que nós continuaremos a ter no Judiciário goiano um grande esteio, um grande guardião para o cumprimento da lei. O presidente recém-empossado, Leobino Valente, garante que vai avaliar a eficiência da mudança de horário do funcionamento do fórum, implantado no ano passado. Segundo ele, não há problema em voltar atrás na decisão. Rivacran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Semira promove encontro com o presidente de projeto Resgate para discutir tráfico de pessoas. O motivo do encontro foi a visita de Vicente Medeiros, presidente do projeto Resgate, que atua na Suíça, ajudando brasileiros vítimas do tráfico de pessoas. Ele conta que o projeto surgiu durante uma viagem para a Europa. Eu fui lá passear, comemorar 25 anos de casado, aí eu vi que tinha muitas mulheres em situação de muito sofrimento. Foi quando eu voltei para o Brasil, nós começamos a pesquisar e nós vimos que a Suíça está entre um dos países de rota de tráfico de seres humanos, um índice bem alto. O projeto Resgate, a função dele é ajudar brasileiras e brasileiros que estão em situação difícil lá no retorno para o Brasil. O projeto começou a funcionar em 2006 e só no ano passado 44 mulheres foram trazidas de volta para o Brasil. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. OAB estuda medidas para garantir aborto autorizado por lei na rede pública de saúde de Anápolis. Uma lei aprovada na Câmara Municipal de Anápolis veta o artigo 228 da Lei Orgânica do município, que prevê a realização de abortos nos casos previstos em lei pelos hospitais públicos. O Código Penal de 1940 permite o aborto feito pelo médico quando há riscos para a saúde da gestante e quando a gravidez resulta de um estupro. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, Henrique Tibúrcio, diz que a lei aprovada na Casa é inconstitucional. A lei municipal, ela tem que se ater ao que determina a lei federal e todas as leis do país têm que se ater ao que determina a Constituição Federal. Quando o Código Penal estabelece que o aborto, nesses casos, é permitido, deve ser feito, até para preservar a vida da mãe, da mulher que está grávida, ele está sinalizando de que aquilo é uma questão de saúde pública. E a lei municipal não pode ir de encontro a isso para dizer que o município não fará esse atendimento. Henrique Tibúrcio diz que antes de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, a OAB quer que o Executivo resolva o impasse. Nós estamos estudando se há possibilidade disso ser regulamentado via decreto do Executivo, que busca regulamentar a lei e aí sim fazer inserir na lei ou no decreto a possibilidade ou a determinação de que o município, através do sistema de saúde, faça esse tipo de atendimento. Henrique Tibúrcio acrescentou que a preocupação maior é com a população mais carente, que pode ficar desassistida na rede pública de saúde em Anápolis. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. Começa hoje o torneio de futebol mais democrático do país. As notícias do esporte você confere a seguir com José Calazans. O mundo em sua casa. Ouça Brasil Central também na internet. www.radiobrasilcentral.com.br. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O mundo em sua casa. Esporte.
Bom dia, o Vasco da Gama se reabilitou na Copa Libertadores da América. Ontem, em São Januário, pelo Grupo 5, bateu a Alianza Lima do Peru por 3-2 e ocupa o segundo lugar. O atacante Alexandro perdeu 2 pênaltis e, ironicamente, os 3 gols do Vasco foram feitos de penalidade máxima. Hoje à noite, outros 4 clubes brasileiros jogam pela competição. No Grupo 1, na Vila Belmiro, o Santos joga com o Internacional de Porto Alegre. No Grupo 4, o Fluminense enfrenta o Boca Júnior em Buenos Aires. No Pacaembu, o Corinthians recebe o Nacional do Paraguai. Ainda ontem, pelo Grupo 3, o Peñarol empatou em 1-1 com a Universidade do Chile em Montevideo. Pelo Grupo 8, o clássico chileno entre União Espanhola e Universidade Católica terminou empatado 1-1. Amanhã, o Flamengo joga no Rio contra o Emelec do Equador pelo Grupo 1, 7h42. Nesta quarta-feira terá início a 24ª edição da Copa do Brasil, sendo que 64 times começam a disputa pelo que se chama de caminho mais fácil para conquistar vaga na Taça Libertadores da América. São Paulo, Palmeiras, Botafogo e Grêmio tentam o título, principalmente pelo fato de que seus maiores rivais estão na disputa da competição continental e por isso não participam da Copa do Brasil. A eles se juntam Atlético Mineiro e Cruzeiro, sendo este último o maior campeão do torneio, com 4 conquistas, assim como o Grêmio. E o Atlético faz sua estreia hoje na Copa do Brasil, buscando eliminar o jogo de volta. Por volta das 8h30 da noite de hoje, o Atlético estreia pela Copa do Brasil, aqui no Tocantins, Gurupi. O Atlético que está concentrado no Via Norte Hotel. O técnico Jair Araújo em nenhum momento divulgou a escalação oficial do time. E ele que conta com pelo menos 2 mudanças que terá que fazer. Na zaga, a volta do zagueiro Gabriel. E no meio-campo, a expectativa para a estreia como titular do meio-campista Fábio Lima. No ataque, tudo normal. Segue o ataque considerado hoje titular William e Marcão. O Atlético que precisa da vitória por pelo menos 2 gols de diferença para eliminar o jogo da volta, que seria na próxima semana. Lembrando que na última temporada, o Atlético jogou 2 rodadas da Copa do Brasil, até quando foi eliminado pelo Coritiba, no Couto Pereira. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Caso aconteça o jogo de volta entre Atlético e Gurupi, ele será na quinta-feira da próxima semana no Serra Dourada. O Gurupi, adversário do Atlético esta noite no Tocantins, vem de uma vitória no sábado de 2-1 sobre o Interporto e é 4º colocado no Campeonato Tocantinense. O time que enfrenta o Atlético hoje deve ser Santos, João Alberto, Rodrigo Antonelli, Luciane Jales, Dentinho, Thiago Campos e Lúcio, Emerson, Jócion e Everton. Apita no estádio Gilberto Rezende, em Gurupi, o paulista Vinícius Furlan, auxiliado por Bruno Salgado Riso e Fabrício Porfírio de Moura, também paulistas. 7h44, Goiás estreia 3º uniforme no primeiro jogo da equipe, amanhã pela Copa do Brasil em Jundiaí. A delegação do Goiás segue daqui a pouco para Jundiaí, onde estreia amanhã na Copa do Brasil às 7h30, diante do Paulista, jogo no estádio Jaime Sintra. A princípio, o time terá 3 alterações em relação ao último jogo, contra o Craque pelo Campeonato Goiano. Sábado passado em Catalão, o empate por 1-1. Goiás que vem de 3 empates seguidos aí no Campeonato Goiano. 2 contra a Napolina e 1 contra o Craque. O time deve ter 3 alterações. Vitor na lateral direita retorna no lugar de Peter, no lugar de Marinho, entrando Valmir Lucas, que é zagueiro, mas entrando improvisado como volante, como jogador de marcação no meio campo, e Arley retornando no lugar de Reis. O técnico Anderson Moreira comanda mais um treino, logo mais próximo a Jundiaí, onde o Goiás estreia amanhã contra o Paulista na Copa do Brasil. Mas o treinador já avisou que só vai confirmar a escalação no vestiário do estádio Jaime Sintra. No jogo de amanhã, o Goiás vai utilizar o seu novo uniforme. Foi lançado ontem, uniforme número 3, uniforme comemorativo, uma homenagem da diretoria do Goiás com as cores da bandeira do estado de Goiás. Principalmente o verde, o amarelo e o azul que predominam neste novo uniforme que será lançado oficialmente, primeiro jogo com o 3º uniforme do Goiás. Amanhã, a estreia na Copa do Brasil diante do Paulista. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou ontem a Lei Geral da Copa em meio a críticas ao secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, que sugeriu um chute no traseiro do Brasil para apressar a votação. Depois de diversas mudanças, o projeto aprovado na comissão tem como destaques a liberação do consumo de cerveja nos estádios, desde que em copo plástico e somente durante a Copa do Mundo e Copa das Confederações, e também estabelece feriados em dias de Jogos do Brasil. Vila Nova treina em tempo integral em preparação para o clássico de domingo no Serra Dourada.
Os jogadores do Vila Nova começaram ontem os trabalhos visando o jogo de domingo contra o Atlético. A semana será cheia de trabalho, 2 períodos. Hoje, 2 períodos, amanhã e também na sexta-feira. No sábado pela manhã, o Vila encerra os trabalhos visando o clássico contra o Dragão. O técnico Robélio Schneiger tem todo o elenco à disposição. A tendência que aconteça pelo menos uma alteração no time. A volta do atacante Marion, que estava suspenso. O presidente executivo do Vila Nova, Eduardo Barbosa, segue em viagem. Viajou ontem pela manhã, só voltará na sexta-feira. E aí, os diretores do Vila Nova, como os demais membros da comissão técnica também, ficam aguardando por boas notícias, já que o presidente foi inicialmente discutir assuntos da Série C do Campeonato Brasileiro e também uma possível parceria com a empresa Trafic para trazer jogadores e reforçar o elenco colorado. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h47 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Participação ao vivo do repórter Libório Santos, bom dia. Das rodovias, mais um motociclista que morre. Foram 35 acidentes, 23 feridos e uma vítima fatal nas últimas 24 horas nas rodovias goianas. O acidente mais grave foi uma queda de moto seguida de atropelamento. Aconteceu na J 60, quilômetro 123 em São Luís de Montes Belos, aliás, entre São Luís e Israelândia. Moto placa NJH 8412 de Fazenda Nova. O condutor Giovanni Araújo dos Santos saiu gravemente ferido e a passageira Maria Eterna de Lima fatal. Aconteceu o seguinte, essa moto foi ultrapassar o caminhão placa NVW 4987 de Goiânia. Assim que fez a ultrapassagem, a moto estourou o pneu, provocou a queda e o caminhão atropelou a passageira da moto, a senhora Maria Eterna de Lima, que veio a falecer. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Agora em Goiânia são 7h49. Só decisão judicial tira trabalhadores rurais da sede da Embrapa em Santo Antônio do Descoberto, na Grande Goiânia. A ocupação na Embrapa já entra no 3º dia. Cerca de 500 agricultoras da Via Campesina e de movimentos sociais como o MST ocupam a sede da Embrapa desde segunda-feira. Elas protestam contra o projeto de lei que prevê mudança na forma de administração da Embrapa, além da falta de investimento na agricultura familiar. As mulheres querem ainda uma audiência com o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro. De acordo com Rosana Fernandes, líder do movimento, a ocupação é por tempo indeterminado e as mulheres só deixam a sede da Embrapa em caso de decisão judicial. É por tempo indeterminado. Nós sabemos que a Embrapa fez o pedido de reintegração de posse, é necessário da parte deles fazerem, é normal isso, nós estamos aguardando que talvez saia essa liminar de reintegração de posse e depois vamos discutir como que a gente vai atuar diante da reintegração. Segundo Rosana Fernandes, já há sinais de abertura para negociação. A direção da Embrapa está mediando fazendo essa interlocução com Brasília, já falamos com a direção novamente, eles estão articulando e estamos aguardando também uma resposta. O movimento é nacional. A Embrapa em Goiás informou que mais de 100 pesquisas estão em andamento na unidade e que iniciou intermediação do movimento com o governo federal. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. Começa oficialmente hoje a colheita da soja no estado de Goiás.
O lançamento será feito na Fazenda Califórnia, em Palmeira de Goiás, a 83 quilômetros de Goiânia, às 8 horas da manhã, portanto daqui a pouco, onde serão colhidos 1.680 hectares de soja. Estão sendo aguardadas as participações de cerca de 150 pessoas, entre produtores e autoridades. A estimativa feita pela Conab para a safra deste ano em todo o Brasil é a produção de 157 milhões de toneladas, cerca de 3,5%. Em Goiás, estima-se uma produção de 16,9 milhões de toneladas. O secretário da Agricultura, Antônio Flávio Camilo de Lima, fala das perspectivas para essa safra da soja. As perspectivas são positivas. Nós deveremos ter uma produção um pouco superior à do ano passado. Ainda estamos trabalhando as informações, os dados, e teremos certamente uma boa produtividade também nesse ano. Por outro lado, também, colaborando com o produtor, os preços estão estáveis, estão bons, relativamente bons, embora o custo de produção esteja alto ainda. Então, promete ser um ano de boa safra e de boas receitas para os produtores. A soja tem um peso muito grande, dentre os produtos agrícolas de forma isolada, é o produto mais importante nas nossas exportações. E é um produto que gera, além da riqueza, pela questão da safra, gera um desenvolvimento regional, proporciona uma melhoria na fertilidade dos solos, proporciona um desenvolvimento dos municípios, e com a soja chegam outras culturas de uma forma bastante acelerada e bastante forte, como é o caso do milho. Ou seja, a soja é um produto muito importante para a nossa economia. Bom, o produtor hoje praticamente é um grande torcedor, né? Ele torce pelo clima, torce por preços e tudo mais. Mas no momento, por exemplo, nós estamos passando aí por um período de sol muito forte. Isso pode ter reflexos, inclusive, na safrinha do milho? Ainda é cedo para estimar um eventual problema, um eventual prejuízo, mas nós estamos nesses últimos dias enfrentando um período mais seco, com chuvas muito limitadas a pontos específicos, e isso causa apreensão por enquanto, né? Não chega ainda a causar uma preocupação. Ibório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. 30% das crianças e adolescentes de escolas municipais de Goiânia apresentam risco de obesidade. O levantamento do índice de massa corporal em cerca de 7.500 crianças da rede municipal de ensino da capital constatou ainda que 6,8% dos estudantes apresentam sobrepeso e 13% estão em situação de obesidade. Durante essa semana, a Secretaria Municipal de Saúde intensifica o trabalho de prevenção à obesidade em 72 escolas da cidade. As ações fazem parte da Semana de Mobilização Saúde na Escola. Para Joana Rego, coordenadora do programa em Goiânia, a prevenção da obesidade infantil passa pela mudança de hábitos na alimentação. A gente percebe que nas cantinas são oferecidas muito suco, skinny, esses alimentos inadequados. Então há uma luta muito grande em todo o Brasil de estar modificando o estilo de alimentação dessas cantinas, utilizando a merenda escolar para que ofereça verduras, frutas, arroz, carne, enfim, alimentação mais saudável. De acordo com Joana Rego, o programa incentiva a produção de hortas nas escolas e melhoria na merenda escolar. Um desafio muito grande está convencendo a gestão da escola em adquirir esses hábitos saudáveis que só traz benefícios, como incentivando a produção de horta comunitária na própria escola, com o envolvimento da comunidade escolar. Essas ações, elas estão sendo sistematizadas, estão sendo propostas no dia a dia para que a gente consiga reduzir esse percentual de 30% que estão acima do peso. A gente considera isso de extrema preocupação. A coordenadora do programa Saúde na Escola, Joana Rego, informou ainda que, em cumprimento à legislação municipal, as lanchonetes exploradas por comerciantes nas escolas devem ser retiradas das unidades de ensino. O programa Saúde na Escola é permanente. A campanha contra a obesidade segue até esta sexta-feira. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. Ao vivo do Tatersal do Parque Agropecuário de Goiânia, o repórter Paulo Henrique Santos traz informação da missa que celebra o aniversário do governador Marconi Perillo. Alô, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia a todos. É isso mesmo. Hoje, dia 7 de março, aniversário do governador Marconi Perillo, governador que nasceu em 1963 aqui em Goiânia, mas que viveu grande parte da infância na cidade de Palmeiras de Goiás. O governador Marconi Perillo já foi deputado estadual em 1990, em 1994 foi eleito deputado federal, em 98 foi eleito governador pela primeira vez, se tornando aos 35 anos o governador mais jovem já eleito pelo país. 4 anos depois, em 2002, foi reeleito com mais de 50% dos votos válidos logo no primeiro turno, e depois, em 2006, eleito senador da República. Em 2010, Marconi mais uma vez se candidatou ao governo de Goiás e ganhou pela terceira vez, se tornando o primeiro governador a governar Goiás
durante 3 mandatos. E, Gil, aqui no Tatersal de Elite foi montada uma grande estrutura para fazer esse culto ecumênico, né, em homenagem ao aniversário do governador. Nesse momento, os convidados começam a chegar. A expectativa é por volta de 8h30, por aí, o governador chegue e aí sim comece, né, esse culto em ação de graças ao aniversário do governador Marconi Perillo. Gil. Obrigado, Paulo Henrique Santos. Agora são 7h56. Balança comercial do estado tem crescimento expressivo nas exportações. A exportação goiana no mês de fevereiro somou 380.526 mil dólares. Este é o melhor número do mês de fevereiro desde o ano de 1999. Apesar do recorde do período, fevereiro apresentou um déficit de 41 milhões de dólares. Isso porque as importações neste mês aumentaram e o setor que mais puxou as importações foi o de automóveis. O secretário de Indústria e Comércio do estado de Goiás, Alexandre Baldi, comentou os 2 cenários: o fevereiro recorde na comparação com o mesmo período de anos anteriores e a balança comercial negativa. O importante é nós verificarmos que a balança comercial goiana ela obteve um crescimento expressivo nas exportações. Nós tivemos um fevereiro recorde. É um recorde histórico para um mês extremamente curto, com um carnaval no meio, mas que as empresas goianas conseguiram se solidificar e consolidar, exportarem cada vez mais. Obviamente que o saldo ainda é negativo, mas as nossas importações elas decresceram em 11%, enquanto as importações nacionais elas aumentaram 11%. Mas é importante salientar que os produtos exportados em Goiás são produtos goianos. E as importações feitas por Goiás são produtos para atender todo o Brasil. As exportações do estado vêm apresentando números sólidos ao longo dos últimos meses. Entre os produtos mais exportados estão as carnes bovinas, de aves e suínas, que representam 25,5% das vendas. Em segundo lugar está a soja. E, em terceiro, o sulfeto de cobre. Alexandre Baldi ressalta que a prioridade do governo é consolidar ainda mais as exportações. Então, o nosso foco prioritário hoje é para que a gente continue fomentando a industrialização e o setor produtivo goiano, para que cada vez mais as empresas possam crescer as suas exportações. Foi um grande exemplo, nós tivemos agora em fevereiro a grande abertura para a carne suína pela China e uma das primeiras empresas a exportar está dentro de Goiás. Nós já tivemos um impacto de mais de 33% no crescimento, no aumento das exportações de carnes suínas goianas, que foi muito pelo fato dessa abertura de mercado. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. A Polícia Federal deflagrou ontem uma operação contra fraudes em pedidos e recebimentos do seguro obrigatório DPVAT, que beneficia vítimas de acidentes de trânsito. O prejuízo é estimado em R$1,5 milhão somente no ano passado. Ao todo, 12 pessoas foram presas nas cidades de Imperatriz e Senador La Roque, no Maranhão, e também em Marabá, no estado do Pará. Um dos detidos era escrivão nomeado da Polícia Civil. 7h59, noticiário internacional. Um grupo de pesquisadores cubanos que teve êxito ao testar uma vacina contra a AIDS em cobaias de laboratórios anunciou que está pronto para iniciar o experimento com humanos. O pronunciamento foi feito durante uma conferência na capital cubana, Havana. Segundo um dos pesquisadores, a vacina é feita com proteínas recombinadas que provocam uma resposta celular de defesa contra o vírus HIV. Cuba gasta por ano mais de $200 milhões em programas de prevenção contra a AIDS. E a presidente Dilma Rousseff telefonou ontem ao primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, para parabenizá-lo pela vitória nas eleições presidenciais do último domingo. Dilma também convidou o líder russo a participar da Rio+20, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a ser realizada em junho na capital fluminense. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também enviou carta de felicitação ao primeiro-ministro. Vladimir Putin, que já havia sido presidente de 2000 a 2008, recebeu 63% dos votos no pleito. A votação, contudo, foi criticada por observadores europeus que levantam suspeita de fraude. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição: Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio: Luzene Gomes. Chefes de reportagens: Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio: Altair José. Central técnica: Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio: Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão: Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua companhia e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã.
Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.